Hello everybody! Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo deste canal que está aqui só para lhe ajudar a passar na sua prova de proficiência de mestrado e doutorado. Eu sou a Teacher Fabi e no vídeo de hoje falaremos então de passive voice, voz passiva. Você sabe o que é isso? Este tópico gramatical é bastante utilizado nas provas de proficiência, como eu vou lhe mostrar em vários exemplos retirados então dessas provas, que além de lhe ajudar a compreender este tópico gramatical, eu ainda vou lhe ajudar a entender como a gente faz uma tradução mais legal e não tão ao pé da letra. Cola comigo aqui que você vai ficar por dentro de tudinho e também, gente, não deixe de deixar o seu like aí e compartilhar com as pessoas que estão precisando desse conteúdo aí também, certo? Vamos lá? Então tá, gente, vamos dar uma olhada então no que é essa voz passiva. A gente aprende essa voz passiva em português, né? E talvez alguns alunos aí não tenham prestado muita atenção na aula de português, nem na aula de inglês da escola, né, gente? Mas aqui eu vou te explicar tudinho como é que funciona isso, tá? O que é essa voz passiva? É quando a gente quer dar uma ênfase na ação e não no sujeito. Como assim? Por exemplo, se eu vou dizer assim, I washed the car. Eu lavei o carro, tá? Então eu tenho o eu, a pessoa, o sujeito que fez a ação, o lavou e lavou o quê? O carro. Aqui nós temos um exemplo de voz ativa. Eu fiz determinada coisa. Mas o fato de eu ter lavado o carro não é muito importante. O importante é que o carro está limpo agora. Então eu quero dar ênfase nesta ação, né? Neste fato do carro estar limpo e não em quem desenvolveu essa ação. Então, o que eu faço aqui? Estão vendo aqui as setinhas? Aquilo que é o meu objeto, que vem depois do verbo ali, né? Eu lavei o quê? O carro, ele é transformado em sujeito. E aquilo que é o sujeito na minha voz ativa, muitas vezes ele passa como objeto. Ou muitas vezes também ele é ignorado, como é o caso daqui. Eu ignorei o eu, né? Eu não coloquei ele como objeto, certo? Então, como é que ficou ali, ó? I washed the car, voz ativa, para the car was washed. O carro foi lavado. Quem lavou? Não sei, não me interessa, não é importante. O fato aqui é que eu quero dar ênfase no fato do carro ter sido lavado, de o carro estar sendo limpo aqui, tá? Essa voz passiva, ela é muito utilizada, né, nos artigos aí que nós vamos ler nas nossas provas de proficiência. Por quê? Porque a gente está geralmente falando de alguma coisa que foi desenvolvida, uma pesquisa que foi desenvolvida, uma entrevista que foi conduzida, um experimento que foi feito, né? Então, tudo isso nós usamos a voz passiva, porque a gente está mais preocupado em dizer o resultado dessa minha entrevista, esse resultado desse meu estudo, da minha pesquisa, do que propriamente quem conduziu isso, tá? Outro lugar também que a gente utiliza muito a voz passiva é na questão de passar as notícias, tá? No noticiário, tanto ele falado quanto ele escrito em forma de jornal, por exemplo, de blog na internet, nós utilizamos bastante isso. Ah, tantos veículos foram roubados no mês de outubro, né? Quem roubou os veículos? Obviamente que foi um ladrão, né, gente? Mas assim, isso não me importa. Me importa o fato de tantos veículos terem sofrido essa ação. Então, por isso que a gente utiliza muito a voz passiva, tá? É um elemento da língua aí bem utilizado e que vai fazer a diferença para a gente se preparar e se dar bem nessa prova, certo? Então, falando de voz passiva, todos aqueles tempos verbais que nós estudamos separadamente em vídeos diferentes aí, né? O presente simples, o presente contínuo, o passado simples, passado contínuo, presente perfeito, passado perfeito, futuro, todos aqueles tempos verbais, eles têm a sua forma passiva. Todo que tipo de verbo aí eu consigo transformar da ativa para a passiva. Porém, aqui neste vídeo, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês, né, gente, as formas passivas mais utilizadas nos textos acadêmicos, que é o presente, o passado, o presente perfeito e os modais. Então, nós vamos dar uma olhada nesse tipo de voz passiva, que é o que mais importa para a gente aqui no momento,
tá? Então, assim, eu tenho uma frase na voz ativa utilizando o presente simples, por exemplo, Bob paints the house every year. Então, o Bob pinta a casa todo ano. É uma frase que eu tenho o meu sujeito, o meu verbo e o meu objeto, né? Que seria a casa ali. Aí, quando eu transformo essa frase no presente para a voz passiva, eu vou ter que utilizar o is ou o are, dependendo, né? Se o meu sujeito aqui for singular ou plural, mais o particípio do verbo. Para quem não está lembrado o que é particípio, gente, o particípio de verbos regulares, basta eu colocar o ed no final. O particípio de verbos irregulares, a gente precisa consultar naquela lista de verbos irregulares, onde a gente tem o infinitivo, o passado simples na segunda coluna e na terceira coluna nós temos o particípio, ou seja, precisamos pesquisar na terceira coluna da minha lista de verbos, ok? Então, transformando da ativa para passiva, temos que colocar is are mais este particípio. Então, olhem ali, o Bob, que era o meu sujeito, ele vai lá para o final agora. E a casa, que era o meu objeto, ele passou a ser sujeito, tá? Porque o que me importa é que the house is painted by Bob every year. A casa é pintada pelo Bob todos os anos. Aqui, se eu quisesse deletar o fato de que é o Bob que pinta essa casa, tranquilamente eu poderia fazer isso, né? Eu poderia dizer: The house is painted every year. A casa é pintada todos os anos. O que me importa é que a casa, a pintura é renovada. Agora, quem pinta, se é uma construtora que eu contratei, se é a minha vizinha, se sou eu, se é a minha família, não importa, tá? O que importa é o fato da casa ser pintada. Ali eu utilizei is por quê? Porque eu estou falando the house, a casa, singular. Se fossem as casas, ficaria the houses are painted, tá? Então a gente sempre tem que observar quando a gente faz essa transferência ali, né, do objeto para o sujeito, sujeito para o objeto, se aquele sujeito meu ali ficou de forma singular ou plural, certo? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos retirados então de provas de proficiência. Esta frase aqui retirada da FD 2018 diz o seguinte: All Bitcoin transactions are recorded on the network's public ledger known as the blockchain. Traduzindo esta frase, fica como então? Todas as transações de Bitcoin estão gravadas ou são gravadas, né, no registro público da rede, conhecido como cadeia de blocos, tá? Acredito que esse blockchain aí, cadeia de blocos, não seja traduzido. Eu acho que no meio aí de finanças ele continua sendo utilizado o termo em inglês, blockchain mesmo, tá? Mas o que importa aqui? Aqui, essas transações são gravadas. Quem é que grava essas transações? Não importa, tá? Mas então eu botei ali o que seria talvez a nossa voz ativa. Someone, alguém dentro da empresa, dentro do banco, né? Records all Bitcoin transactions on the network's public ledger, ok? Então alguém faz esse registro, né? Records essas transações. Então, na hora que eu passei para passiva, fica então que essas transações são registradas, são gravadas, ok? Este outro exemplo aqui da Fiocruz diz o seguinte: Around 1 billion is spent annually on HIV vaccine research. Então, em torno cerca de 1 bilhão é gasto anualmente em pesquisa de vacina de HIV. Quem é que gasta esse 1 bilhão? Ali eu coloquei someone, alguém, provavelmente the government, né? Provavelmente o governo spends, né? Gasta em torno de 1 bilhão. Então eu tenho a minha frase ativa no presente, transformei ela para passiva, utilizando ali o is, mais o particípio do meu verbo spend, que é spent. Ok? Então, cerca de 1 bilhão é gasto. PUC 2017.
These neighborhoods and housing complexes aren't developed specifically to serve seniors. Aqui nós temos um exemplo da sua forma negativa, né? Aren't developed. Não são desenvolvidas, tá? Então, estas vizinhanças e complexos habitacionais não são desenvolvidas especificamente para servir idosos, tá? Então, não são desenvolvidas. Então, ali na voz ativa, como poderá ser essa frase, né? A person, uma pessoa, que eu não sei quem é, doesn't develop these neighborhoods and housing complexes to serve only to seniors. Então, essa pessoa, essa empreiteira, né, essa empresa de construção não desenvolve essas vizinhanças pensando apenas em idosos, então, tá? Então, aquilo que era doesn't develop, não desenvolve, virou ali, então, não são desenvolvidas. UFES 2011. The data are drawn primarily from qualitative interviews with mothers of young children. Então, the data. Essa palavra aqui é bem interessante, gente. The data quer dizer os dados. Isso está no plural, tá? Apesar de não ter nenhum S ali, né, gente? Data está no plural. Então, the data are e não is, certo? Então, the data are drawn. Os dados são coletados principalmente de entrevistas qualitativas com as mães de crianças pequenas. Então, are drawn, são coletados. Então, a gente pode deduzir, né, que quem coleta esses dados são os pesquisadores. Provavelmente, minha frase na forma ativa seria: Researchers draw the data from blá blá blá, né? Então, os pesquisadores retiram, coletam os dados de qualitative interviews, né? De entrevistas qualitativas. Aqui passamos então para frases cuja forma ativa é passado, tá? Até agora nós vimos presente. O passado, utilizei mesmo tipo de frase ali para você reparar, então, né? Perceber a diferença ali ou as similaridades, né? Então, Bob, que antes pinta, né? A gente falava em presente, agora eu botei Bob painted, pintou the house last year. Então, o Bob pintou a casa ano passado. Eu quero transformar esta frase ativa em passiva. Não importa que foi o Bob, eu quero saber que a casa foi pintada. Então, the house was painted by Bob last year. Novamente aqui, gente. Poderia com certeza excluir aquele by Bob ali. Eu só coloquei para você visualizar essa diferença aí, essa transferência, né, de sujeito para objeto, objeto para sujeito, tá? E como é que eu formo isso, então? Eu tenho o verbo no passado, para eu passar para a forma passiva, eu vou usar was ou were, tudo vai depender do meu sujeito novamente, né? Mais o particípio do verbo, que a gente já viu, então, como formar esse particípio aí, ok? Vamos dar uma olhada, então, nessas frases retiradas de provas. FD 2018 diz o seguinte: The study was widely criticized as unethical. Então, o estudo foi amplamente criticado como antiético, tá? Então, provavelmente a minha forma ativa é que someone criticized the study. Alguém criticou o estudo. Quem criticou o estudo? Não sei. Pessoas que não tinham nada para fazer da vida, né? Mas não importa. Importa, então, que o estudo foi criticado. Então, a minha ação é mais importante de quem desempenhou essa ação aí, tá? FDRP 2014, temos essa seguinte frase aqui. The clause was added to a children's rights law. Então, a cláusula foi adicionada à Lei de Direitos da Criança, tá? Então, a cláusula foi adicionada. Quem adicionou essa cláusula? I don't know. Probably, né? Provavelmente, the lawyers or politicians. Então, os lawyers ou politicians added the clause to a law, né?
Então, os advogados ou os políticos adicionaram a cláusula a esta lei aí, ok? Esta frase foi retirada da mesma prova e ela diz o seguinte: The probe was eventually dropped, but the Browns launched a federal lawsuit against the Utah ban in 2011. Ok. The probe, se você procurar, vai aparecer várias traduções ali, tá? Mas entre todas as traduções que poderiam se encaixar aqui, eu tendo visto que o texto se trata, né, daquelas leis anti-bigamia e tal, que eles estavam processando então os Browns, né, a família. Isso também é uma coisa bem legal, né, gente? Não sei se você já reparou, mas nomes de famílias, a gente fala The Browns, assim como a gente fala The Simpsons, né? Os Simpsons. Então, ali, The Browns, os Browns, a família Brown foi processada ali, né, na cidade de Utah, por quebrar essa lei anti-bigamia. Ou seja, eles tinham uma família, né, de poliamor, alguma coisa nesse sentido. Então, The Probe ali cai aqui como inquérito, né? Então, o inquérito foi eventualmente retirado, né? Mas os Browns, a família Brown, iniciou então uma ação judicial federal, né? Contra esse banimento de Utah em 2011, porque eles foram convidados a se retirar da cidade, alguma coisa assim nesse sentido, pelo que eu lembro de ter lido no texto, tá? Então, este inquérito foi retirado, certo? Mas mesmo assim eles foram além disso, né? E colocaram, então, fizeram essa ação judicial aí. Então, quem é que retirou este inquérito? Eu botei ali the city mayor, né? O prefeito da cidade, provavelmente, ou talvez um counselor, não sei quem foi que retirou este inquérito. Então, por isso que a pessoa que retirou o inquérito não é importante aqui na minha frase, e sim o fato de este inquérito não estar mais ocorrendo porque foi, então, retirado, certo? Fevale 2018. For example, educators in Singapore were challenged to imagine their country. Então, por exemplo, educadores em Singapura foram desafiados a imaginar o seu país, e ali segue então a ideia, né? Então, quem é que desafiou estes educadores? Não sei, talvez o ministro da Educação lá, talvez, não sei, o presidente, o prefeito de alguma cidade. Então, alguém desafiou os educadores em Singapura. Someone challenged educators in Singapore. Então, aqui, como eu não sei quem foi ou não me interessa, então eu digo que educators were challenged. Então, esses educadores foram desafiados. Given that all but 3 of the 20 studies included in the analysis were conducted in North America. Tá? Então, dado o fato de que apenas 3 dos 20 estudos incluídos na análise foram conduzidos na América do Norte, blá, 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 segue lá a ideia, né? Então, were conducted. Quem é que conduziu essa análise? Alguém, um pesquisador, um estudante, né? Então, someone conducted the analysis, né? Alguém conduziu a análise, então eu vou dizer que the analysis were conducted, tá? As análises ali, ok? UFES 2011 diz o seguinte: introduced in 2003 or 2003, Brazil's Family Allowance Program was intended to unite several income transfer programs run at the municipal, state, and federal levels since 1995. Então, introduzido em 2003, o programa Bolsa Família do Brasil was intended, tinha intenção, foi intencionado para unite several income transfer programs, vários programas de transferência de renda, run. Aqui, esse run não tem nada a ver com correr. Run, a gente já viu em outro vídeo que eu já lhe falei, que pode ser gerenciar,
né? Pode ser administrar. Então, aqui eu vou dizer o seguinte, que este Bolsa Família, introduzido em 2003, que tinha essa intenção aí de unir tudo, né? Que era gerenciado, administrado nos levels, dos níveis municipal, estadual e federal, desde 1995, tá? Então, run aqui é administrado, gerenciado, ok? Então, quem é que tinha essa intenção ao criar o Bolsa Família aí? Eu botei ali, ó, the government, que provavelmente foram eles, né? The government intended to unite, blá, 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 blá. Então, o governo tinha a intenção de unir, então este programa teve a intenção de unir, ok? Então, gente, agora vejamos este tempo verbal aqui, o present perfect, como que a gente faz a forma passiva dele, tá? O present perfect, se vocês lembram de outros vídeos que nós já falamos, ele muito se assemelha com o passado simples, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, ó. Bob has delivered food to the homeless. Então, o Bob, ele entregou comida para os sem teto, tá? Sem casa ali, homeless. Então, has delivered, entregou. Poderia ser passado simples? Poderia, mas normalmente quando a gente não indica o tempo aí que a ação ocorreu, a gente utiliza então o present perfect, certo? Como que a gente transforma então esse present perfect da ativa em passiva? Eu utilizo o has ou o have, mais o been e mais o particípio. Então sempre eu vou ter aquele been ali na minha forma passiva, ok? Então vejamos como que fica essa frase ali. Food has been delivered to the homeless by Bob. Bem desnecessário esse by Bob novamente aí, né? Porque o que importa é que a comida foi distribuída, foi entregue aos sem teto. Quem que entregou isso? I don't care, tipo, não tô nem aí, não me importa, tá? Importa é que os homeless receberam então comida de alguém aí. Então, has been delivered, ok? Novamente aqui, gente, é importante que quando a gente faça essa transferência aí, que a gente preste atenção no que virou o meu sujeito. O meu sujeito virou food, né? Food é singular, então eu usei o has, tá? Se o food ali tivesse, por exemplo, apples em vez de food, né? Maçãs foram distribuídas. Aí eu diria apples have been delivered, tá? Porque daí eu estaria usando a forma plural, ok? Vejamos alguns exemplos, então, retirados de provas de proficiência. Este aqui da UBRA 2020, né, 2020, diz o seguinte: 35% of American women ages 15 to 44 have been tested for HIV, while 55% of those were tested when donated blood. Aqui nós temos dois exemplos. Temos um exemplo na present perfect, né, usando present perfect, e outro usando passado simples na mesma frase aí, tá? Então, o que isso quer dizer, ó? 35% das mulheres americanas com idades entre 15 e 44 foram testadas para HIV, enquanto 55% destas, né, of those, foram testadas quando doaram sangue ou ao doar sangue aqui, tá? Então, quem testou estas mulheres? Provavelmente uma enfermeira, the lab, né, o laboratório. Então ali a minha original, a minha forma ativa daquela primeira parte ali seria então: the lab has tested women ages 15 to 44, tá? Mas não é legal a gente dizer que o laboratório de pesquisa testou mulheres. O que importa é que mulheres de tal a tal idade foram testadas e o resultado foi o seguinte, né? Então, a gente está focando bem aqui no resultado e não na pessoa que desenvolveu a questão ali. Fevale 2018 diz o seguinte, também temos dois exemplos aqui, dois exemplos de present perfect com sujeitos diferentes. Um é singular e o outro plural, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Brazil's oldest and most important historical and scientific museum has been consumed by fire, and much of its archive of 20 million items is believed to have been destroyed.
tá? Na verdade, tem 3 aqui. Esse is believed também é uma forma passiva aqui, tá? Então, o que que a gente tem ali como tradução? Então, Brazil's oldest and most important historical and scientific museum. Estou falando do museu. E esse museu é o quê? Ele é o mais importante museu científico e histórico e o mais velho, né, o mais antigo do Brasil. Este museu aconteceu o quê? Ele foi consumido por fogo e much of his archive, e muito do seu acervo de 20 milhões de itens é acreditado ou acredita-se que foi destruído. Então, quem acredita? As pessoas acreditam que tudo isso foi destruído. Então, é algo que é acreditado, is believed. E quem é que destruiu? É óbvio que foi o fogo, né? Então, desnecessário dizer que o fogo destruiu os 20 milhões de itens, né? Então, vejam, ou quando o meu sujeito é óbvio, né? Tipo the fire ali, é óbvio que foi ele que consumiu com fogo, foi ele que destruiu o acervo, né? Ou quando o meu sujeito não importa. Então aqui, ó, the fire has consumed Brazil's oldest, the fire has destroyed much of its items, né? Então, o fogo consumiu e o fogo destruiu, tá? Obviamente que é o fogo, ficaria redundante, repetitivo ficar falando the fire, the fire, the fire, tá? Esse é mais um motivo pelo qual a gente utiliza a passive voice. Eu posso fazer uma frase na voz ativa, depois na próxima eu uso a passiva, com o intuito de não ficar repetindo o sujeito da minha frase o tempo todo, tá? O FMG diz o seguinte: apart from the history of technology, a lot of studies into technological knowledge, and in particular, the role of technological knowledge in design processes, have been done in the field of design methodology. Então, o que que diz essa frase aqui? Além da história da tecnologia, muitos estudos em conhecimento tecnológico, e em especial o papel do conhecimento tecnológico em processos de design, processos de projeto, have been done, foram feitos in the field, na área de design methodology, de metodologia de design, metodologia de projeto, tá? Então, have been done, o que que foi feito? Foram feitos studies. Studies have been done. Quem é que fez esses studies? Não sei, talvez nós que escrevemos, né, o relatório ali, o artigo, ou they, meus colegas, professores, né? Então não importa aqui se foram nós, eles que fizeram os studies. O que importa é que esses studies foram feitos, né? E tiveram então seus objetivos cumpridos ali. Agora quem foi que fez os studies não é importante, ok? Seguimos então com mais uma frase aqui retirada da UBRA de 2020, que diz o seguinte: the additives which we eat are not all so direct. Farmers often give penicillin to beef and poultry, and because of this, penicillin has been found in the milk of the treated cows. Vejamos então aqui. Os aditivos que nós comemos não são todos tão diretos. Fazendeiros com frequência então dão penicilina ou colocam penicilina então ao beef, que beef não é bife, gente, é carne de boi, carne bovina, and poultry, talvez você não conheça esta frase, mas ela se refere à carne de frango, tá? Então, tu pode dizer que tu vai no mercado comprar poultry, que é carne de frango, e não vai no mercado comprar uma chicken, por exemplo, tá? Então, esses fazendeiros geralmente dão ou colocam penicilina, então, na carne bovina ou na carne de frango, e por causa disso, a penicilina, então, has been found, foi encontrada in the milk of the treated cows, foi encontrada no leite das vacas tratadas, tá? Então, a penicilina foi encontrada. Quem encontrou? Alguém, somebody. Somebody has found penicillin in the milk, tá? Algum pesquisador, algum laboratório, alguém encontrou essa penicilina, mas o que importa é que foi encontrada no leite, ok? Seguimos aqui então.
O FMG diz o seguinte: both have been involved in studying the development of flight technology. Então, ambos, both, foram envolvidos, né, estão envolvidos no estudo do desenvolvimento da tecnologia de voo. Então, studying the development of flight technology have involved, estudar esse desenvolvimento envolveu ambas as pessoas das quais eu estou falando, tá? Então, essa aqui é um pouquinho mais complicada, a voz ativa passada para passiva, né? Porque estudar o desenvolvimento de envolveu determinadas pessoas. Então, determinadas pessoas foram envolvidas neste estudo. Aqui o último caso, né, que é também encontrado em provas de proficiência, e eu trago apenas um exemplo para você aqui, de modal verbs, tá? Então, assim, modal verbs, caso você não lembre, tem vídeo aqui no canal, gente, lhe falando, explicando cada um dos modal verbs aí, tá? Então, aqui eu botei um exemplo, ó. Bob can organize the party. Então, o Bob pode organizar a festa, tá? Já da forma passiva, eu posso dizer então que a festa pode ser organizada pelo Bob. Então, the party can be organized by Bob. Como é que eu faço essa modificação então? Eu mantenho o meu modal ali, que neste caso é can, só que daí eu tenho que adicionar o be e depois transformar o segundo verbo ali em sua forma do particípio. No exemplo retirado de prova aqui, nós temos o modal should. Tá? Vamos dar uma olhada. Two names in particular should be mentioned here: Edward Constant and Walter Vincenti, ok? Dois nomes em especial, em particular, deveriam ser mencionados aqui. Este Edward e o Walter, tá? Então, estes dois nomes deveriam ser mencionados. Voz passiva. Como seria a voz ativa disso? We, nós, should mention, deveríamos mencionar dois nomes em particular, em especial aqui. Então, nós, as pessoas envolvidas no projeto, no artigo, né, deveríamos mencionar eles ali, certo? Bom, gente, chegamos ao final de mais um conteúdo neste canal. Espero que você tenha curtido o nosso vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe seu like aí e não esqueça de compartilhar com pessoas que estão na mesma situação que você, né? À procura da aprovação da prova de proficiência. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!